Olá, amigos. Vamos aqui ao nosso radar da semana para os pregões dos dias 25 até basicamente encerramento do mês, sabendo que vai ter feriado aí nessa semana. Sexta-feira a bolsa vai estar fechada, então temos uma semana aí reduzida de 25 a 28 de março. Vamos aqui falar primeiramente do Ibovespa, depois eu vou falar de mini índice, mini dólar, DI, na sequência S&P 500, petróleo, minério, Petrobras, Vale e os 5 setores ali, o índice, desculpa, cinco índices setoriais da B3, ICOM, IEX, IFNC, IMAT e o IMOB. Vamos lá começar pelo Ibovespa. Se eu tossi aqui durante essa radar da semana, já peço desculpas aí de imediato. Ainda estou me recuperando aí na virose braba que eu peguei. Vamos lá. Vamos começar aqui pelo Ibovespa, semana fechando com alta de 0,23%, mas deixando o indício negativo aqui. Por que o indício negativo? Porque deixou essa longa sombra superior aqui no gráfico semanal, com um fechamento para baixo aqui da média. Ou seja, tentou vir para cima, superou máxima, mas terminou fechando aqui abaixo dessa região de suporte que já tinha fechado aqui para baixo, região ali por volta dos 127, 180, volta a fechar aqui para baixo, mas tem sido uma leve alta na semana, fica uma probabilidade maior de ter algo aqui para baixo. Isso aumenta essa chance não só pela sombra superior, mas pela forma como aconteceu no gráfico diário. Ou seja, se a gente pegar aqui, é basicamente um único movimento para baixo, aqui, esse movimento aqui foi um movimento basicamente aqui de uns 8 pregões, e daqui para cá a gente teve um movimento de 8 a 9 pregões com reversão. Então é basicamente a gente teve um tempo aqui de queda, semelhante a foi um tempo aqui de subida, e depois desse tempo de subida a gente está tendo o início de um movimento para baixo. Então dá para ver que essa caixinha de subida, com o mesmo tempo da caixinha de baixo, não subiu o quanto caiu aqui. Então significa dizer que o mercado ainda está dentro de um viés de baixa. Depois desse bom fechamento aqui, ter voltado para baixo dessa mínima aqui, ó, não foi algo legal. E, consequentemente, fechamento forte para baixo das médias, para baixo da mínima desse candle, aumenta a probabilidade do índice perder essa região de suporte aqui principal, que é de 126.600 até um patamar aqui de 125.565, arredondando 560. Essa região aqui, assim, ó, o fundo principal da estrutura de alta ali anterior. Então, aqui a gente tem um cenário de indefinição de tendência do Ibovespa, mas dentro de um viés de baixa, aumentando a probabilidade de entrar realmente uma tendência de baixa, que seria a perda aqui dessa região. E isso geraria uma expectativa de projeção de queda aqui, ó, fazendo uma projeção alternada de uma queda, uma projeção de queda primeiramente 125.940, zona de suporte, mas principalmente a região de 123.760 até um patamar ali de 123 mil pontos. Isso seria aí a projeção de queda para o índice Bovespa após o pregão desta sexta-feira, né, dia 22, aumentando essa probabilidade de queda aqui. Para mudar essa expectativa, o índice tem que voltar para cima dessa região aqui, que eu já tinha citado na semana passada, tinha citado também no meu perfil no Instagram, região de 129.420 pontos. Chegou até a oscilar acima, mas não conseguiu fechar acima e ainda gerando esse forte topo aqui no gráfico diário, reforçando a chance de ter algo para baixo aí no Ibov. Seguindo aqui para destacar agora o mini índice, mini dólar, os futuros, pegando aqui com o mini índice primeiramente, ó, o fechamento da semana também leve alta, 0,12%, mas assim como o Ibov, perdendo força em cima desse nível de preço da média, aumentando a chance de ter algo aqui para baixo. Olhando para um gráfico diário, fechamento muito mal dos dois últimos pregões, perdendo aí a mínima desse pregão forte de alta, não deveria ter voltado para baixo. Então, expectativa mais negativa, favorecendo mais operações de venda, principalmente olhando para operações de day trade, recuo do preço no decorrer da semana, gráfico de 30 minutos, por exemplo, gerando topo descendente no decorrer da semana, fica mais para se buscar operações, cenário mais apoiando a operação de venda no mini índice. E olhando para o dólar teve uma semana aqui, só verificar a questão do ajuste, isso, o dólar teve uma semana aqui de leve alta, 0,01% de estabilidade, deixando ali uma sombra superior, sombra inferior, tentou
ficar acima da região de 5.029, testou 5.054 zona de resistência, dá para ver melhor pelo gráfico diário aqui, ó. Veio para cima dessa região aqui, fechou até acima, não conseguiu ficar muito tempo acima, já voltou forte para baixo, oscilou abaixo da mínima do fundo que antecedia essa máxima, o que deixa a tendência mais indefinida nesse momento de curto prazo, e com essa zona de resistência importante para o dólar de 5.029 a 5.033, depois na faixa dos 5.054 a 5.057. Então, esse é o contexto, sinalizações de alta no decorrer da semana acima dos 5.000 pontos, isso num gráfico, por exemplo, intraday, gráfico de 60, gráfico de 30 minutos, apoia muito mais operações de compra de day trade aí acima de 5.000 pontos. Para baixo, 5.000 pontos, sinalizações de baixa, topo descendente, enfim, ou pivô de baixo, um gráfico de 60 ou 30 minutos, apoia muito mais venda no dólar. Para o dólar realmente ter um alinhamento maior para baixo, ele tinha que perder essa região aqui, para criar uma expectativa maior de baixa para o dólar. Olhando para o que está acontecendo, preço acima das médias, no dólar fechando a semana no gráfico diário acima das médias e o índice do Ibov fechando abaixo das médias. Então gera uma expectativa positiva para os próximos pregões em relação ao dólar e negativa em relação à nossa bolsa, em relação ao mini índice. Seguindo aqui para o DI vai tendo um movimento fraquinho de subida, mas enfim, gerou esse sinal de alta, candle de indefinição, semana com queda de 0,4%, ainda fica com expectativa aqui de poder ter algo para cima. Essa é a expectativa, acima ali da média, só que não é algo tão relevante para cima. Tá? Aqui está uma subida, rompimento dessa máxima, correção, sinalizaçãozinha de alta, enquanto eu não vou recuar abaixo desse patamar aqui, que é a mínima desse candle na faixa dos 9,78, enquanto não voltar para baixo desse nível de preços, fica a expectativa mais positiva dentro do que eu comentei até no gráfico semanal, candle de alta, candle de indefinição, a chance maior do próximo candle ser um candle de alta. Essa seria a expectativa aí falando de DI, tá? Mas lembrando, uma correção dessa queda aqui, que ainda fica com a maior chance de poder ter algo para baixo ainda, falando de médio prazo principalmente, curto a médio prazo. Gráfico do S&P, começando aqui a falar do gráfico do S&P, alta na semana de 2,29%, tendência continua sendo de alta em todos os prazos operacionais, mas perdendo um pouquinho de força ali no gráfico diário, leve topo, não fechou abaixo de nenhum nível de... Não fechou abaixo de... Nossa, estou fazendo aqui algo errado, né? Estou apertando a tecla errada aqui. Não fechou abaixo de nenhum nível de suporte, que é esse gap aqui. Então, continua aí dentro de um contexto positivo, cenário de tendência de alta em todos os prazos operacionais, para mudar essa tendência pelo gráfico diário, voltar para baixo, principalmente desse nível aqui, ó. Esse nível é o nível de 5.104 pontos. Veio aqui para baixo, aconteceu algum movimento aqui assim, ó, que vem aqui para baixo, isso significa dizer que a tendência de alta de curto prazo seria revertida. Mas antes disso tem zona de suporte, da média, tem topo anterior, enfim, ainda continua dentro da tendência de alta, expectativa de poder buscar uma próxima projeção aí de alta. Que projeção de alta é essa? Replicando aqui essa caixinha aqui para cima, a gente teria uma projeção aqui por volta dos 500 e tem uma na faixa dos 5.270, tá? Então uma projeção mais curta aqui assim, ó, 5.275, e a outra projeção um pouquinho mais longa, né, de uma caixa um pouquinho mais longa, na faixa dos 5.289. Então são as projeções de alta aí para o S&P 500, que mantém sua tendência de alta em todos os prazos operacionais. Olhando para as commodities, né, principalmente olhando ali para Petro, Vale e outros ativos logicamente ligados a petróleo e minério, começando pelo petróleo, olhando para o gráfico diário, subida, correção acima da região de 84,50. Então a expectativa seria de fazer o quê? Fundo ascendente e dar continuidade à subida. Se voltar para baixo dessa região, principalmente de 83 dólares, de 84,50 a 83 dólares, isso enfraquece a atual tendência de alta do petróleo. Na semana, dá para perceber aqui, ó, deixa eu só ajustar aqui o gráfico, que a semana foi uma semana de estabilidade, mais 0,14%, mas que chegou aí lá em cima, enfim, fazendo a correção da subida que eu mostrei ali no gráfico diário,
Então é importante, sim, expectativa de uma próxima semana ser uma semana de alta, mas vai precisar fazer o que para confirmar essa maior probabilidade? Primeiro, gerar um sinal de alta aqui, um fundo ascendente acima de nível de suporte. Segundo ponto, fazer uma nova máxima em relação ao candle que gerar um sinal de alta, reforça o movimento de subida, o movimento de expansão da tendência de alta de curto prazo. Então, por enquanto, o cenário gráfico do petróleo é positivo, falando de curto prazo, muda essa característica completamente se perder esse fundo aqui em 80,81. Mas vale ressaltar que retorno do preço para baixo dessa faixa aqui de preço de 84 dólares, 84,50 a 83 já enfraquece a tendência de alta de curto prazo. Anula completamente se oscilar abaixo de 80 e 81. O minério teve uma semana muito boa, subiu aqui forte, inclusive o índice de materiais eu vou mostrar também subiu. Então aqui a gente teve uma semana forte aqui para cima de recuperação, alta de 8,24%, mas sem mudar aí a tendência, né, o viés de baixo, testou nível de resistência e não fechou acima. Nível de resistência antigo suporte, fundo anterior, que tende a funcionar como resistência ali na sequência, o que está acontecendo agora. Olhando para um gráfico diário, fechou aqui, ó, subiu, veio aqui e perdeu um pouco de força na zona de resistência. A tendência, para mudar a tendência de baixa do minério, ele teria que voltar para cima desse nível de preço aqui, ó, que passa os fundos ali anteriores, enfim, por volta ali do 124,50, teria que voltar para cima do 126,80 para mudar a tendência. E dá para ficar atento que se topo descendente aqui no gráfico diário aumentará a probabilidade de queda de manutenção da tendência de baixa, assim como aconteceu aqui, né? Aqui também, ó, topo descendente, topo mais baixo que os topos anteriores. Foi lá, gerou topo, movimento para baixo. Aqui também, de novo, topo, movimento para baixo. Aqui pode gerar topo. Não significa dizer que sempre vai ter isso, né, esse movimento para baixo, mas é a tendência do momento para o minério. Para ganhar mais força para cima, romper a máxima dessa última semana seria algo mais positivo. Ou seja, confirmar o sinal de fundo aqui no gráfico semanal, aumentando a chance de um repique de alta depois desse movimento mais longo de baixa aí para o minério. Seguindo para a gente falar agora das ações, a PETR4 primeiramente, começando pela Petro. Petro teve uma semana aqui com leve queda de 0,74%, segue dentro de um viés de baixa, tá? Uma expectativa de poder ter algo aqui para baixo. Perdeu aqui, ó, essa região de suporte, foi lá testar ela como resistência, dá para perceber melhor pelo gráfico diário aqui, ó, essa região aqui assim, ó, foi lá testar e não conseguiu se manter acima desse patamar. Bateu algumas vezes, mas não se manteve acima. Bateu na média, perdeu força, grande queda de baixa. Então vai mantendo uma expectativa mais baixista aqui a Petro, na minha opinião, e dá para destacar alguns pontos aqui na Petro. Pegando uma tendência de prazo mais longo, uma tendência de prazo mais longo na Petro, dá para perceber que isso aqui é um grande pivô de alta, ó. Isso aqui é um grande pivô de alta, isso aqui veio a pandemia, veio aqui forte para cima. Aí tivemos esse grande pivô de alta. E dentro desse pivô de alta, a gente faz uma projeção aqui clássica desse pivô e dá para perceber que a projeção de 61,8% já foi atingida em 42,81. Beleza, que é um ponto onde tende a acontecer o quê? Uma pressão vendedora, uma correção, realização de lucro, enfim, dependendo de como chegar no nível ali de projeção de alta. Essa é uma primeira projeção que foi atingida. Tendência de alta de longo prazo para a PTR4, mas depois de uma longa subida aqui, aumenta a probabilidade de poder ter algum processo de correção. Indo para o gráfico mensal, também dá para perceber na Petro que a gente teve aqui uma correção. Se eu pegar essa correção aqui e replicar para cima, que é o tamanho dessa caixa aqui de correção, sobe, corrige, sobe e está apontando para uma nova correção. Olha só a projeção de alta de 100% daquela caixa aqui azul, que eu acabei de mencionar, a altura dela sendo replicada aqui para cima, projeção de alta 42,79, junto com aqueles 42,81 que eu mencionei ali do gráfico quadrimestral, atingiu e gerou um sinal de topo, depois de vários meses subindo. Então isso aumenta a chance de ter uma correção. Correção pode vir, ficar aqui de lado, ou seja, se sustentando, por exemplo, acima dos R$36, ficar aqui de lado, andando de lado aí durante alguns meses, ou mesmo ter um movimento para baixo. Isso seria o mais provável nesse momento. Seria menos provável já ter um rompimento para cima. Então, por enquanto, se olharmos para um gráfico semanal, semana aqui ainda depois da pancada para baixo, nada tão relevante para cima, abaixo de nível de suporte foi perdido,
mantendo a expectativa mais de baixa, suportes em 34,50, seguido de 33,50 a 32,70. Então essa é a principal zona de suporte, é o caminho mais provável para PTR4. Ah, é uma certeza que vai chegar lá? Não, só que você pelo menos já fica em mente que compra tem um risco maior nesse momento. Falando de compra de curto prazo, principalmente, curto a médio prazo, né? Falando de swing trade, a position trade, tem um risco um pouco maior, lateralização aqui, o viés um pouco mais de baixo. Para trazer uma expectativa, pelo menos de trabalhar um pouco mais na compra, seria através, por exemplo, de um fundo ascendente, preferencialmente acima dos 37,50 para PTR4. Na Vale 3, tivemos ali um topo no gráfico diário, depois de ter testado qual nível de preço? Os fundos anteriores aqui, o antigo suporte funcionando como resistente, chamada mudança de polaridade, e dentro do que aconteceu aqui, ó, dentro do que aconteceu, aumentou a chance de, com uma tendência de baixa de curto prazo, de poder continuar a queda e perder essa região aqui de suporte. Para Vale apoiar um pouco mais operações de compra, ela teria que voltar, na minha opinião, acima dessa região aqui. Eu diria uma região ali, principalmente de 62,70 até o gap de baixo 63,18. Se voltar para cima desse nível de preço aqui, sinalizações de alta acima desse nível de preço, beleza, ficaria mais interessado em compra. Lembrando que para mudar a tendência, quebrar a estrutura de baixa no gráfico diário de curto prazo, a ação teria que romper essa região aqui, ó, esse topo aqui, superar os 64,76. Enquanto isso não acontecer, o caminho mais provável para a Vale 3 é para baixo, tá? Falando aí da tendência de curto prazo. E quando a gente fala para baixo, a gente está falando de alguns níveis de suporte aqui, como por exemplo a região aqui em torno dos 57,85 por aqui, depois de 57,85, na realidade R$57 na zona, principalmente essa zona aqui é de suporte mais relevante, 57,85 a R$57. Pelo gráfico semanal tem 58,29. Depois disso tem a região aqui dos R$57, número redondo aqui assim, ó. E mais abaixo esse fundo aqui embaixo, que aí seria lá na faixa dos 55,60. São esses os principais níveis de suporte. E para gerar algo mais relevante para cima, o principal sinal mesmo seria a Vale acima da região aqui, no mínimo acima ali dos R$65, para gerar uma expectativa mais positiva. Lógico que se ela retornar para cima da região aqui, ó, que vê esse gapzinho de baixo, e o fundo ali anterior, ou seja, para cima dos 63,18, que eu comentei já do gráfico diário, já é um indício positivo. Mas, por enquanto, ainda dentro de um viés de baixa de curto a médio prazo a Vale 3 e mantendo essa expectativa mais negativa até terminou a sexta-feira apontando mais para baixo. Seguindo para o setor de consumo, indo para o ICOM, para os índices setoriais, índices aí que são listados na B3, a gente teve aqui, ó, o setor de consumo deixando duas sombras superiores, não gerou sinal de baixa ainda, mas dando sinais de fraqueza para subir, consequentemente aumentando a probabilidade de poder ter algo para baixo. Indo para o gráfico, lembrando que a tendência está indefinida, ó, fundo ascendente, topo descendente, então tendência indefinida aí num prazo maior. Aqui também tem um fundo ascendente, ó, podendo gerar um novo topo descendente. E olhando aqui para o gráfico diário, olha o que aconteceu aqui, próximo de romper a tendência de alta aqui, ó, os fundos ascendentes, topos e fundos ascendentes, aqui tá, topos e fundos ascendentes. Então, próximo de romper essa tendência aqui. Se vier a perder essa mínima desse fundo, anula a tendência de alta no gráfico diário, traz aí um viés de baixa, retorno do preço para baixo dos 2.897. Então, por enquanto, é o caminho mais provável aqui para o setor de consumo. Ou seja, terminou a semana dando sinais de perda de força no gráfico semanal e dando indício de mudança de tendência pelo gráfico diário. Setor de energia, entre as duas médias, houve uma recuperação, momento de mais de indefinição, mas, lembrando, está dentro aqui de um zigue-zague mais descendente, só que entre as médias que fica aquela região, e aí olhando para um gráfico diário, que é tendência mensal, que é a tendência de alta, está em cima do nível de preço importante, que é a média,
Então, iniciou um processo de recuperação. O ideal para aumentar a expectativa de alta seria ter o IEX pelo menos acima dos 90.090 pontos, pelo menos acima desse patamar. Indo para o gráfico diário, isso significaria dizer aqui, ó, voltar para cima dessa região e passar a proporcionar sinalizações de alta para aumentar a expectativa de subida. Entre as médias também, um momento de indefinição, mas lembrando, se eu for pegar aqui o último topo descendente, está aqui assim, então mantém sua tendência de baixa, se romper isso aqui para cima, já muda essa tendência, pelo menos ficou com a tendência indefinida, mas trazendo um viés de alta, principalmente se conseguir gerar sinais de alta já acima dos 90.100 pontos no decorrer da semana. Então terminou a semana bem, com alta de 1,45%, mas nada muito relevante ainda. Tá? Entre as médias, normalmente tem sinais mais falsos entre as médias, então para gerar algo mais relevante acima dos 90.100 pontos. Seguindo para a gente falar aqui, depois do setor de energia, setor financeiro que foi que terminou pior, no sentido de gerar um sinal de baixa. Estava fraco, quem lembra, eu já comentando nos últimos radares da semana, setor financeiro bem fraco, um movimento de subida, e gradativamente aumentando a probabilidade de poder ter algo para baixo. Oscilação abaixo dessa mínima dessa última semana, 13.022 pontos, reforça a chance de queda dentro do setor financeiro. E aí, falando de suporte mais relevante dentro do setor, assim como tem algo, é algo semelhante para o próprio Ibovespa. Tá? Retração desse último movimento de subida, 12.660 e 12.325. São os dois níveis de suporte mais relevantes, onde no meio deles aqui, ó, mais próximo até dos 38,2% de retração, temos aqui essa região de fundo, de topo anterior, e pode proporcionar justamente um nível de suporte importante. Então, principalmente dos 12.660 até os 12.550 é a zona de suporte mais relevante, na minha opinião, que o índice do setor financeiro pode buscar, o IFNC pode buscar essa região aí no decorrer dessa próxima semana. Se olharmos para o gráfico diário, uma sinalização bem negativa, depois de um fundo aqui ascendente, parou na zona de resistência, ó, topo, topo, topo de novo, e deu essa pancada para baixo, gerando um pivôzinho de baixo aqui no gráfico diário, criando expectativa mais negativa. Então, o setor financeiro acabou a semana não só com topo descendente no semanal, mas gerando um pivôzinho de baixo no gráfico diário, então criando expectativa mais negativa. O setor de materiais fechou bem a semana, alta de 3,87% na esteira ali principalmente uma subida boa que aconteceu no minério, né? Teve uma boa subida, mas lembrando, o setor de materiais tem Petro, que é o setor de petróleo, commodities basicamente. Tem Suzano, tem Klabin, enfim, então ativos aí que influenciaram positivamente aí o setor de materiais nessa última semana, revertendo a sinalização de baixa que aconteceu aqui na semana passada, esse topo descendente, e criando uma expectativa um pouco mais positiva. Pegando o gráfico diário, ó, basicamente uma retomada de tendência de alta, resumindo, fazendo algo assim, ó, um pivôzão de alta. Então seria importante, na minha opinião, a manutenção para criar uma expectativa mais positiva, que pode gerar inclusive fundo ascendente dentro do setor, trazendo oportunidade de compra. Seria importante a gente ver o índice de materiais se mantendo acima não só desse topo anterior, 5.900, mas não mais voltar para baixo da mínima desse candle que representou ali o rompimento do topo anterior. Ou seja, a manutenção acima dos 5.832. Primeiro 5.900 suporte, depois 5.832. Isso criaria um cenário mais positivo, a manutenção acima desse patamar aqui. E mais negativo, se voltar a perder essa região, reduz aí o viés de alta de curto prazo aqui do gráfico diário, visto pelo gráfico diário. Setor imobiliário, topo também ali descendente no gráfico diário, topo descendente no gráfico semanal, manutenção acima da média. Então, ainda é um sinal de baixa, amplia a chance de queda se oscilar abaixo da mínima dessa última semana, 932 pontos. Então, se oscilar abaixo dessa mínima, confirma um movimento de baixa, aumenta a probabilidade de queda, que seria basicamente gerar um pivôzinho de baixa aqui no gráfico diário. O sinal mais relevante seria a perda da mínima desse fundo aqui, que antecede justamente a todo o movimento de subida. Então, isso aqui seria uma quebra da estrutura de alta de curto prazo no setor imobiliário, apesar de ter dado um indício aqui de
tendência ficando indefinida com topo descendente e fundo ascendente. Tá? Então, oscilação abaixo desse patamar amplia a chance de queda e reforça ainda mais se vier para baixo dos 924. Primeiro nível de suporte, 932, dentro do setor imobiliário. Então, vamos ver se consegue se sustentar acima dessa região aqui inteira. Ó. Região que era um patamar de resistência aqui para trás, ó, isso aqui é uma resistência, que passou a funcionar como nível de suporte. Então, se o preço vem para baixo dessa região, a gente já tem um indício de que quem está com mais força são os vendedores e fica mais com viés de baixo, reforça um pouco mais esse viés na perda dos 924. É isso, amigos. Muito obrigado aí por sua valiosa atenção. Desejo a você uma excelente semana. Deixe seu like, seu joinha, comente aqui no nosso Radar da Semana. Se está sendo útil para você de alguma forma, compartilhe também. Agradeço demais. Um grande abraço, uma excelente semana e até mais.